E aí, noob? Tem alguns jogos de Super Nintendo? Parece que o tempo simplesmente esqueceu de passar, não é mesmo? Mesmo depois de tantos anos, você coloca pra jogar e, nossa, eles continuam bom demais. Então hoje, eu trouxe pra vocês a segunda parte com mais 15 jogos de Super Nintendo que envelheceram muito bem. Então já prepara a nostalgia, bora conferir essa lista. E para começar, vamos de um daqueles jogos que mostram muito bem o que significa envelhecer bem. Super Castlevania 4. Lançado em 1991, ele pegou a fórmula clássica de Castlevania e refinou praticamente tudo. O grande destaque está nos controles. Simon Belmont consegue atacar com o chicote em 8 direções, além de podê-lo balançar livremente em várias situações. Isso deixa o combate muito mais preciso e faz com que jogar hoje continue sendo uma experiência gostosa, sem aquela sensação de estar brigando com os controles. E o jogo também capricha na atmosfera. Cenários sombrios, efeitos de rolagem, músicas marcantes e uma direção visual que continua impressionante mesmo décadas depois. Super Castlevania 4 é um daqueles jogos que você coloca para rodar hoje e rapidamente percebe que algumas fórmulas simplesmente não envelhecem. Agora, vamos sair um pouco dos clássicos mais óbvios e falar de um jogo que muita gente provavelmente nem lembra que existe, Bike Mice from Mars. Baseado no desenho de mesmo nome, o jogo coloca os famosos ratos motociclistas em corridas cheias de velocidade, armas e muita confusão. E o mais interessante é que, apesar de ser baseado em uma franquia, ele não depende apenas da nostalgia do desenho para funcionar. A jogabilidade é simples de entender, mas tem bastante coisa acontecendo na pista. Você pode usar armas, atrapalhar os adversários e aproveitar diferentes características das pistas para tentar chegar na frente. E é justamente aí que o jogo envelheceu bem. Ele é rápido, divertido e fácil de pegar, mas ainda oferece aquela dose de caos que deixa a corrida diferente. Hoje, Bike Mice from Mars continua sendo uma ótima opção para quem quer descobrir um jogo de corrida diferente no Super Nintendo. E se você nunca tinha dado uma chance para ele, talvez esteja na hora. E vamos voltar para um jogo que é bem mais conhecido e que até hoje continua sendo uma das experiências mais gostosas do Super Nintendo. Super Mario RPG. Lançado em 1996, ele pegou o universo do Mario e colocou tudo dentro de um RPG com combates por turnos, exploração e uma boa dose de humor. E uma das coisas que fazem o jogo envelhecer tão bem é justamente a simplicidade do sistema de batalha. Os comandos são fáceis de entender, mas existe aquele pequeno detalhe de apertar o botão no momento certo para aumentar o dano ou se defender. Além disso, o visual isométrico continua muito bonito. Os personagens são carismáticos e o jogo tem um ritmo que evita aquela sensação de ficar preso durante horas em batalhas aleatórias. Super Mario RPG é um daqueles jogos que você pode conhecer hoje, décadas depois do lançamento, e ainda entender imediatamente por que tanta gente considera esse um RPG clássico do Super Nintendo. Esse aqui é um daqueles títulos que podem fazer você parar o vídeo e falar: caramba, eu lembro desse jogo. Estou falando de Goof Troop. Baseado nos personagens da Disney, o jogo coloca Pateta e Max em uma aventura que mistura ação, exploração e resolução de pequenos quebra-cabeça. E aqui está uma das grandes razões para ele ter envelhecido tão bem. O jogo é simples, mas extremamente criativo. Você precisa empurrar objetos, usar itens, derrotar inimigos e descobrir como avançar pelas áreas. E tudo isso pode ser jogado sozinho ou em modo cooperativo. O multiplayer, aliás, é uma das melhores experiências do jogo. Goof Troop não precisa de gráficos impressionantes ou sistemas complicados. Ele simplesmente apresenta uma boa ideia, controles fáceis e fases divertidas. E às vezes é justamente disso que um jogo precisa para continuar bom décadas depois. Agora, vamos para outro gigante do Super Nintendo, Donkey Kong Country 3. Depois de dois jogos excelentes, muita gente poderia esperar apenas mais do mesmo. Mas a Rare conseguiu fazer uma sequência que trouxe novas ideias sem abandonar aquilo que funcionava. Dix Kong e Kid Kong formam uma dupla bem diferente de Donkey e Diddy, e cada personagem tem características próprias que mudam a maneira de atravessar as fases. O jogo também impressiona tecnicamente. Mesmo lançado no final da vida do console,
Donkey Kong 3 apresenta cenários detalhados, efeitos visuais muito bons e uma trilha sonora que cria uma identidade própria. E o principal, continua muito divertido de jogar. Você pode conhecer o jogo desde os anos 90 ou descobrir agora. E a estrutura de exploração, plataformas e desafios ainda funciona muito bem. É mais um daqueles casos em que a idade do jogo praticamente não importa. E vamos sair completamente da plataforma e da pancadaria e colocar os pés, ou melhor, as asas no ar. Pilot Wings é um daqueles jogos que mostram como o Super Nintendo conseguia fazer coisas que pareciam impossíveis para a época. O jogo coloca você em diferentes desafios de voo, usando avião, asa delta, paraquedas e outros veículos para completar missões. E aqui está uma coisa interessante. Pilot Wings não tenta ser apenas um jogo de velocidade. Ele exige controle, precisão e planejamento. Você precisa aprender a controlar cada veículo e completar os objetivos da maneira mais eficiente possível. É uma experiência bem diferente da maioria dos jogos do console, e justamente por isso continua tendo uma personalidade própria. Pilot Wings talvez não seja o primeiro jogo que vem à cabeça quando alguém fala de clássicos do Super Nintendo, mas coloque o cartucho para rodar hoje e você vai perceber que aquela proposta continua funcionando muito bem. Agora é hora de colocar a nostalgia arcade em ação, com Turtles in Time. Esse é um daqueles jogos que praticamente não precisa de apresentação. Você escolhe uma das tartarugas ninja, parte para a pancadaria e enfrenta hordas de inimigos em fases cheias de referências ao desenho. Mas o motivo de Turtles in Time continuar tão divertido não está apenas na nostalgia. Os controles são simples, os golpes respondem bem, e o jogo tem uma variedade de situações que evita que a pancadaria fique completamente repetitiva. E quando você coloca um segundo jogador para entrar na brincadeira, aí a diversão aumenta ainda mais. É aquele tipo de beat'em up que você pode jogar alguns minutos e já está se divertindo. E isso aqui é uma qualidade que não envelhece. Antes de continuar, uma novidade. O Noob Gamer RJ agora tem o Clube dos Noobs. Você pode apoiar o canal, ganhar distintivo e emotes exclusivos e ainda participar de enquetes. Quer fazer parte? É só clicar em Seja Membro. E agora, bora voltar para a lista. E depois dessa pancadaria toda, vamos diminuir o ritmo e entrar no mundo dos RPGs. Breath of Fire 2 é um daqueles jogos que talvez não receba tanta atenção quanto os grandes nomes do gênero no Super Nintendo, mas merece muito ser lembrado. A aventura acompanha Ryu e seu grupo em uma jornada cheia de exploração, batalhas e personagens com habilidades diferentes. E uma das coisas mais interessantes é justamente a variedade do grupo. Cada personagem tem características próprias e isso ajuda a deixar a aventura mais dinâmica. O sistema de combate é tradicional, mas funciona muito bem. E o jogo tem uma atmosfera própria que ajuda bastante na experiência. É claro que alguns elementos mostram a idade do jogo, especialmente quando comparados aos RPGs mais modernos. Mas quando você olha para o conjunto, Breath of Fire 2 continua sendo uma aventura muito competente. E se você gosta de RPG clássico e nunca deu uma chance para ele, talvez esteja aí uma ótima oportunidade para conhecer um jogo que ficou meio escondido na sombra de outros gigantes do gênero. Agora, vamos trocar espadas, magias e aventuras por socos na cara. Bom, tecnicamente, socos dentro do ringue. Super Punch-Out é um daqueles jogos que parecem simples quando você olha pela primeira vez, mas rapidamente mostram que existe muito mais por trás da mecânica. Você não vence apenas apertando botões sem parar. É preciso observar os adversários, identificar padrões, esquivar no momento certo e encontrar a oportunidade para contra-atacar. E é justamente por isso que ele envelheceu tão bem. O jogo não depende de tecnologia avançada para ser divertido. Toda a experiência está baseada em timing, reflexo e leitura dos adversários. Você pode jogar hoje e perceber que os controles continuam extremamente responsivos. Super Punch-Out é praticamente uma prova de que uma boa mecânica de gameplay consegue atravessar décadas sem precisar de maquiagem. Particularmente, esse é meu jogo de corrida favorito. Rock'n'Roll Racing
É um daqueles jogos que tem uma identidade tão forte que você reconhece em poucos segundos. A câmera isométrica, as pistas cheias de obstáculos, as armas e, claro, a trilha sonora baseada em clássicos do rock fazem o jogo se destacar imediatamente. Mas não é só a apresentação que funciona. A jogabilidade continua divertida porque as corridas são caóticas, os adversários podem ser atacados e cada pista exige um pouco de estratégia para conseguir chegar na frente. Rock'n'Roll Racing continua sendo uma experiência muito divertida, justamente porque tem personalidade. Você não confunde esse jogo com qualquer outro. E agora, vamos falar de um dos jogos que mais impressionaram tecnicamente na época, Star Fox. Lançado em 1993, ele utiliza o chip Super FX, permitindo que o Super Nintendo produzisse gráficos poligonais em tempo real. Para quem estava acostumado aos gráficos 2D do console, aquilo era praticamente coisa de outro mundo. Mas o mais importante é que Star Fox não ficou conhecido apenas por ser tecnicamente impressionante. O jogo continua divertido porque as fases são dinâmicas, você precisa controlar a nave, desviar de obstáculos, enfrentar inimigos e tomar decisões durante o percurso. E existe também uma coisa muito importante para a longevidade de Star Fox. A sensação de pilotar a nave continua sendo boa. Os gráficos, obviamente, mostram a idade do jogo, mas a jogabilidade ainda consegue prender. E quando um jogo consegue sobreviver mesmo depois que o seu maior diferencial técnico deixa de impressionar, é porque existe uma boa experiência por baixo de tudo. Esse aqui é mais um título que pode trazer aquela sensação de nostalgia para muita gente. The Magical Quest. O jogo coloca Mickey em uma aventura de plataforma que à primeira vista parece simples, mas existe uma ideia muito legal aqui. Durante a aventura, Mickey pode utilizar diferentes roupas, e cada uma delas oferece habilidades diferentes. Isso faz com que as fases tenham pequenas situações em que você precisa escolher a habilidade certa para avançar. O jogo também tem controle simples e uma apresentação muito bonita para o padrão do Super Nintendo. E talvez seja justamente essa simplicidade que faça The Magical Quest continuar funcionando tão bem. Ele não tenta complicar o gênero. É uma aventura de plataforma acessível, divertida e visualmente muito charmosa. Daquelas que você pode colocar para jogar hoje sem precisar passar meia hora aprendendo 15 sistemas diferentes. E voltamos para a ação com um dos grandes clássicos dos arcades que chegou muito bem ao Super Nintendo. Sunset Riders. O jogo coloca você no Velho Oeste, enfrentando bandidos, chefes gigantes e uma quantidade absurda de inimigos pelo caminho. E a fórmula continua funcionando porque é extremamente direta. Você corre, atira, pula, desvia e tenta sobreviver. Mas existe variedade suficiente nas fases para manter a experiência interessante. E os chefes ajudam a criar momentos memoráveis. Além disso, jogar com os amigos deixa tudo ainda melhor. Sunset Riders é um excelente exemplo de jogo que não precisa de uma história complexa ou de gráficos modernos para continuar divertido. Ele entrega exatamente aquilo que promete: ação rápida, desafios e muita diversão. Agora, vamos para uma franquia que praticamente dispensa apresentação quando o assunto é multiplayer no console. Super Bomberman 3. A fórmula é simples. Coloque bombas, destrua obstáculos, tente pegar seus adversários e principalmente não exploda a si mesmo. Parece fácil, até você perceber que está cercado por 4 jogadores e que todo mundo está tentando fazer exatamente a mesma coisa. E é justamente essa simplicidade que faz Bomberman continuar funcionando tão bem. As partidas são rápidas, fáceis de entender e cheias de situações inesperadas. Você não precisa conhecer uma história, aprender dezenas de comandos ou passar horas treinando. É só chamar os amigos e começar a jogar. E esse é um daqueles jogos que provam que diversão multiplayer não precisa envelhecer. E fechando nossa lista, vamos terminar com um jogo que tem um lugar muito especial na memória de quem cresceu jogando Super Nintendo no Brasil: Top Gear. Na época, ele era uma das experiências de corrida mais acessíveis do console. Você escolhe seu carro, entra na pista e parte para a corrida. Mas o que realmente faz Top Gear continuar tão divertido
É a combinação de velocidade, pistas variadas, obstáculos, nitro e aquela trilha sonora que ficou marcada na memória de muita gente. E mesmo sendo um jogo de 92, a jogabilidade continua extremamente direta. Você pega o controle e já sabe o que fazer. Não existe uma curva enorme de aprendizado. É acelerar, frear, desviar, usar o nitro e tentar terminar a corrida na frente. Talvez os gráficos já não impressionem como naquela época, mas coloque a música para tocar, escolha um carro e comece uma corrida. E você rapidamente entende porque Top Gear continua sendo um clássico. E aí, noob? Quero saber de você. Qual desses jogos você acha que envelheceu melhor? E tem algum outro jogo que você colocaria nessa lista? Deixa aqui nos comentários. E se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui e por fortalecer o canal. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.